Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre psiquiatria, psicologia e psicanálise. Muitas pessoas me perguntam quais são as diferenças entre esses três grandes campos, a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria. Queria falar um pouquinho dessas distinções, interpolações entre essas três grandes áreas, que conversam, que têm muitas interseções, mas que têm diferenças importantes também. Primeiro vamos começar pela história da psicologia. Dependendo da historiografia que você vai utilizar, essa história pode estar ligada a sociedades indígenas, por exemplo, ou sociedades mais antigas, ainda anteriores ao aparecimento da escrita, associando práticas de cuidado à psicologia. Mas, obviamente, dependendo da historiografia também, você pode situar o início da psicologia no século XIX, com Wundt, com o aparecimento dos primeiros laboratórios de psicologia, em especial psicologia da percepção. Portanto, a história da psicologia já em si é uma história complexa, dependendo do seu referencial historiográfico. De maneira geral, como o próprio nome indica, a psicologia é o estudo da alma, o estudo do espírito, o estudo daquilo que nós fazemos, quais são os nossos comportamentos, por que nós nos comportamos de tal ou tal forma, dependendo de tal ou tal estímulo. Um estudo que, de maneira geral, conversa, mas mantém uma certa distância crítica com a biologia do humano, que seria mais ligada à medicina, que vai dar origem, vocês vão ver, à psiquiatria. Então, a psicologia ela tende a estudar os fenômenos psíquicos, fenômenos sociais, através de uma metodologia que não coloque em prioridade aquilo que o corpo origina, aquilo que o corpo produz prioritariamente. A ideia da psicologia, como o próprio nome indica, é pensar nas causalidades psíquicas, nas razões psíquicas para nos comportarmos do jeito que a gente comporta. A psicologia no Brasil é um curso de 5 anos de duração, uma graduação de 5 anos. A graduação em psicologia ela é bastante ampla. A psicologia, então, é uma ciência que vai se disseminar por muitas áreas: orientação profissional, psicologia do trabalho, psicologia comunitária, as psicologias clínicas, dentre as quais eu gosto de situar a psicanálise. Existem psicologias mais próximas à biologia, as neuropsicologias, a psicologia do comportamento, análise experimental, a psicologia social, muitíssimo importante, a psicologia do desenvolvimento. É enorme, é um curso de 5 anos, mas que a gente poderia estender por mais 5. É um curso com muitas ênfases, é um curso com muitas áreas e que dizem respeito exatamente à plasticidade da alma humana, que diz respeito exatamente a essa pluralidade de comportamentos humanos, de como que esses comportamentos podem ser estudados através de várias perspectivas, de várias metodologias, e a psicologia tende a tentar organizar um pouco todos esses comportamentos em diversas áreas da vida humana, no trabalho, na comunidade, mais pessoal, individual, etc. Então, isso é a psicologia. A psicanálise, ela também tem uma história que, a depender da historiografia que você usa, você pode situá-la como continuidade da psicologia, que começa a aparecer no século XIX e se desenvolve no século XX principalmente, ou, como outras pessoas já fazem, a psicanálise pode ser situada como um ramo da própria medicina. O Freud era médico. O Freud estava fazendo pesquisas sobre neurologia, ele estava estudando, por exemplo, enguias, sistema neuronal das enguias. Ele estava querendo inicialmente
estudar um projeto para uma psicologia científica. Um texto que, aliás, foi descoberto inédito, né, no espólio de um amigo dele, o Wilhelm Fliess, e nesse texto, Projeto para uma Psicologia Científica, o Freud vai lá tentar fazer, inclusive, um tipo de mapeamento neuronal para o funcionamento psíquico. Então o Freud está meio que partindo da medicina para criar uma disciplina psicológica. Esse entrelugar da psicanálise no pensamento do Freud, entre a medicina e a psicologia, vai permanecer durante um bom tempo na obra dele. A historiografia que eu estou utilizando, que tem mais a ver com Michel Foucault, com Hayden White, me leva a ler a psicanálise como um desdobramento da história da própria psicologia e não da medicina. Apesar do Freud ser médico, essa escuta clínica que começa a aparecer no seio da medicina, que vai também originar a psiquiatria, ela se desdobra, né, essa escuta clínica, para aquilo que vai ser constituído como a psicologia clínica, que é uma das áreas da psicologia. Essa psicologia clínica, ela tem o objetivo de tratar os males do espírito através de técnicas que não se valem, prioritariamente pelo menos, de intervenções medicamentosas ou intervenções diretas no corpo. De maneira geral, a psicologia clínica se caracteriza por essa marca distintiva. O método é através da palavra. Toda a psicologia clínica está montada a partir disso. Obviamente, existe aí dentro desse grupo outros grupos que vão aparecendo, cujo método é o tratamento através das terapias corporais, não precisa dar prioridade à palavra. Mas mesmo nesses métodos corporais, a ideia de não intervenção medicamentosa é muito importante para caracterizar esse campo. A questão, ela não deve ser tratada através da intervenção medicamentosa, ela não deve ser tratada dando prioridade à biologia. O que causa sofrimento psíquico é algo espiritual, é algo que deve ser tratado pela palavra. Nesse sentido, se é algo que é tratado pela palavra, a psicanálise ela entra dentro desse campo da psicologia clínica, que dão prioridade à palavra e que não vão dar prioridade ao tratamento medicamentoso do corpo, que vai ser exatamente o que vai caracterizar a psiquiatria. Ela tende a localizar a etiologia do sofrimento psíquico no corpo, né? O que origina o sofrimento psíquico? São distúrbios no corpo, em especial na neurofisiologia do cérebro. Então, eu não quero mais dar ênfase ao ambiente, eu não quero dar mais ênfase às razões psíquicas, aos questionamentos apenas espirituais, por assim dizer. Eu quero fazer com que o sofrimento psíquico seja reconhecido como aquilo que é oriundo de um mau funcionamento fisiológico do cérebro. Eu intervindo, fazendo uma intervenção no cérebro, eu corrijo um mau funcionamento comportamental. A psiquiatria, como uma residência médica, ela está absolutamente atrelada a uma concepção do comportamento humano como decorrente disso que é a fisiologia do corpo, em especial a fisiologia do cérebro. A modificação dessa fisiologia, né, de todos os neurotransmissores, de todas as substâncias que podem ser manejadas através da medicação, né, dos tratamentos medicamentosos, é o objetivo de um tratamento psiquiátrico. De maneira geral, na clínica, pacientes mais graves tendem a ser orientados a procurar a psiquiatria. Aqueles que precisam efetivamente de medicação, depressões graves, as psicoses, dentro do campo psicótico, né, as esquizofrenias em especial, que melhoram sensivelmente a qualidade de vida desses pacientes. A medicação ela pode ser atrelada e deve ser atrelada, na maioria dos casos, à psicoterapia. Esses pacientes graves, então, eles tendem a ser orientados, né, a procurarem a psiquiatria para que esses sintomas excessivos eles diminuam de tal forma que eles possam fazer psicoterapia.
É claro que a psiquiatria também é um campo complexo, né? Há psiquiatras que vão trabalhar com homeopatia, por exemplo, outros psiquiatras que vão ser psicanalistas, além de psiquiatras que vão ser orientados por outras linhas de psicoterapia. Aliás, é importante lembrar que dentro da psicologia existe esse campo da psicologia clínica, e dentro da psicologia clínica existem várias abordagens clínicas, várias teorias clínicas que orientam a prática psicoterapêutica. As mais importantes, a terapia cognitivo-comportamental, a Gestalt, terapia fenomenológica existencial, análise experimental do comportamento, a própria psicanálise, que eu estou situando dentro desse campo da psicologia clínica. São teorias muito importantes, cada uma com uma metodologia, cada uma com um tipo de intervenção específica, mas, de maneira geral, dentro desse campo, todas elas orientadas por um tratamento via palavra, via conversa. O psiquiatra ele pode se valer todo esse instrumental que a psicologia clínica fabricou, ao longo do século XX, principalmente, para articular ao tratamento medicamentoso. Pode trabalhar conversando com o psicanalista, conversando com o psicoterapeuta e o psicólogo desse paciente que vai também aderir ao tratamento medicamentoso. Uma coisa não exclui a outra. Existe uma grande discussão na história da psiquiatria, na história da medicina, na história da psicologia, é esse campo que faz mesmo interseção, se é necessária a medicação. Vocês sabem que existem questões políticas, questões econômicas, industriais, muito importantes que acabam atravessando essa história da psiquiatria. De maneira geral, nós da psicologia, da psicanálise, a gente lê com muita crítica essa necessidade da medicação. Mas é importante lembrar que a medicação é altamente eficiente em muitos casos, que a medicação ela ajuda pacientes a superarem crises muito graves e que sem a medicação esses pacientes não sairiam dessas crises, correndo risco, inclusive um risco de vida. Pacientes psicóticos, delirantes ou pacientes muito deprimidos, eles precisam da medicação e a medicação ela é sim muito bem-vinda. Essa crítica da psicologia, da psicanálise à medicação, ela tem que ser matizada com o saber clínico que a gente faz ali no dia a dia. Quando um paciente quer tomar uma medicação para se sentir mais feliz simplesmente, não quer ficar triste com nada, é isso que tem que ser criticado. Quando o paciente não quer ficar desatento a nada e quer tomar Ritalina sem parar para ficar hiperatento, hipervigil, ficar noites estudando, é isso que tem que ser criticado. Esse uso, por assim dizer, de prótese que a medicação pode ter na vida das pessoas. Em resumo, então, pessoal, psicologia é um curso amplo, uma ciência muito ampla que vai ter várias áreas, psicologia social, comunitária, orientação profissional, psicologia clínica, é enorme esse curso. A psiquiatria é uma residência médica, portanto, médicos que fazem uma residência em psiquiatria vão tratar os comportamentos através do corpo e as psicoterapias, eu acredito, elas estão dentro do campo da psicologia, mas podem se valer também, claro, os psiquiatras da psicoterapia, articulando os dois tratamentos, seja o tratamento medicamentoso, seja o tratamento psicoterápico. É interessante que essas áreas conversem sempre, que elas estejam em permanente diálogo, já que o corpo e a alma humana eles se integram também, Eles não são desarticulados, eles não têm essa dicotomia que muitas vezes a gente quer fazer acreditar. De um lado o espírito, a alma, a reflexão racional, do outro o corpo, a sensibilidade, as paixões ligadas ao corpo. Não, essas coisas elas conversam, elas se articulam e é importante que a gente mantenha essas áreas em permanente diálogo, estudando como que a psicoterapia, muitas vezes articulada ao tratamento medicamentoso, orientada pelo médico psiquiatra, elas são mais eficientes, elas podem ser menos eficientes também,
quais são os casos que são absolutamente necessários, que exigem a intervenção psiquiátrica, medicamentosa, quais são os casos que a gente pode insistir mais um pouquinho na palavra, insistir mais um pouquinho em tratamentos psicoterápicos sem intervenção medicamentosa. Enfim, tudo isso está em permanente debate, em permanente estudo. Então é importante que a gente faça essa distinção entre os campos, mas que faça também o diálogo acontecer entre esses campos. Era isso. Se vocês ainda têm alguma dúvida com relação a essas distinções, por favor, escrevam aqui nos comentários. Se tiverem também algum comentário sobre essas distinções, né, o que vocês encontram aí no campo de vocês, né, entre psicoterapeutas, psicanálise, psicólogos, psiquiatras, enfim, é um campo que tem muitas interseções, gera muitas dúvidas. Se tiverem comentários, também agradeço. Se gostaram, curtam, compartilhem, né? Vamos conversar sobre isso também.